Olá, vamos resolver nesse encontro um exemplo do capítulo 9. Já preparamos o nosso Google Drive aqui numa pasta qualquer e vamos criar o arquivo do relatório. O arquivo do relatório vai ter este cabeçalho, vai ter esse título, né, que é a referência do nosso problema. E já vamos copiar aqui a parte que a gente já tem preparado. E aqui a resposta e a revisão teórica. Ok? Que isso é uma parte que a gente anexou, caso seja necessário a gente constar alguma revisão. Bom, então vamos lá, colocando aqui 150 para ficar bem visível para vocês aí. Então vamos resolver o Walpole, no livro do Walpole, 8ª edição, capítulo 9, página 177, exemplo 9.5. Então, qual que é a proposta? Os conteúdos de ácido sulfúrico em 7 containers similares são esses aqui. Então, esses são os containers, são 7 containers com esses valores. Determina o intervalo de confiança de 95% para a média de todos os containers. Então, ele pegou 7 e quer o limite de confiança para a média de todos os containers, assumindo a distribuição normal. Ou seja, ele pegou 7, tinha lá N containers, 20, 30. Ele pegou 7, tem esses dados e fala assim, qual que seria o limite de confiança de 95 para todos os demais? Esse é o problema que nós temos que resolver. Então vamos lá. Para uma revisão teórica do que nós estamos fazendo, nós vamos constar aqui apenas para vocês lembrarem. Ó, na página 174 ele fala o seguinte, ó, intervalo de confiança para a média, aonde o desvio padrão da população é desconhecido. Então isso é muito importante. Qual teste que eu vou utilizar? Eu vou usar o teste T e vou pegar o desvio padrão da amostra. Então, para isso, eu preciso trabalhar sempre com a amostra. Qual que é a equação básica que nós vamos trabalhar? É essa equação aqui. Então, nós vamos digitar essa equação. Então, a gente está preparando para ficar lateralmente aqui fácil. A gente tem aqui o LaTeX para PNG e aqui o nosso relatório. Então, ó, a equação básica do nosso problema então essa equação aqui, ó. Então eu vou digitar essa equação aqui para que a gente vai precisar trabalhar com esses componentes. É o x barra menos o desvio padrão menor do que mu isso. Esse é basicamente aqui, ó, mais essa. Esse é basicamente o problema que nós vamos resolver. Só que eu preciso de alinhar os valores de S por causa do cálculo da média populacional com base na minha amostra, agregando a isso a importância da distribuição de probabilidade, ok? Que vai ser de alfa sobre 2, porque é um teste bilateral, e agregar a isso também, nesse caso aqui, o número de elementos da minha amostra. Porque senão eu não estou considerando um fator importante. Quanto mais eu vou refinando essa amostra, mais eu vou pegando o valor coerente para eu ter como cálculo principal, ok? Então eu vou substituir essa aqui. Deixa eu substituir anteriormente aqui, só para vocês verem que, olha, a média ela está entre um valor de S ajustado com base na distribuição de probabilidade e no número de elementos para um S sem ajuste nenhum. Então é muito importante eu perceber que esses valores precisam trabalhar com uma teoria estatística em volta do cálculo deles, ok? Então a equação está correta, nós vamos trabalhar com ela aqui. Beleza? Tudo bem? Então vamos aqui. Perfeito. Bom, agora os dados. Nós vamos organizar os dados numa tabela, né? Porque é muito importante a gente fazer isso para ficar bem simples a aplicação do nosso problema. Então aqui eu tenho uma descrição da variável, aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho um valor dela. Primeira variável é o x barra. Então, ó, o primeiro valor que eu preciso calcular
é a média da minha amostra. Então, é média amostral. A média amostral. Então, quais dados eu tenho? Eu tenho esses dados aqui. Então, agora a média amostral não é dada. Ela te dá uns valores para você calcular. Então, ó, se eu pegar esses valores e digitar cada um desses valores aqui, ó, eu não vou digitar cada um por um, que pode demorar aqui. Mas eles seriam digitados aqui, eu teria esse vetor aqui, ó. Então, eu pego esse valor, já é o meu valor de x, e já copio aqui. Eu poderia até adiantar o vídeo nessa digitação, mas eu vou trabalhar essa edição depois, mas fica mais fácil eu colocar isso aqui. Para eu não ocupar muito espaço, eu não preciso repetir essa variável aqui. Então, qual o outro valor que eu preciso? O n, eu preciso do t, que é a probabilidade. Bom, agora ela é bilateral. Quantos por cento de confiança ele quer? 95%. Eu posso usar o AI recurso? Não, porque é só da curva normal. Então, eu tenho que utilizar o Octave, mas não faz diferença. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, o nível de confiança é 1 menos alfa, que é igual a 0,95, ok? Então, ó, isso vai me dar que o alfa é igual a 1 menos 0,95. E isso vai me dar que o alfa tem um valor e o t para esse alfa sobre 2, ele também vai ter um valor. Então, eu vou calcular todos esses valores aqui. Ó. Então, ó, o alfa ele é igual a 1 menos 0,95, ok? Ele é 0,05, só que agora ele é bilateral. Então, qual que é o alfa, o valor da probabilidade, não, do valor do ponto para um alfa sobre 2. Então, agora o alfa sobre 2. Quanto que é o alfa sobre 2? Então, são esses valores aqui. Ó. Então, eu preciso copiar isso para cá. Porque depois eu copio de uma vez aqui. Eu pego o alfa e o alfa sobre 2 eu posso até copiar aqui também. Ó. Então, o alfa sobre 2 vai ser igual a quanto? Então, eu posso copiar que o alfa é igual a 0,05 e o alfa sobre 2, logicamente, 0,025. Bom, e quanto que é o valor de t para isso? Mas esse valor aqui está representando 25 à esquerda e 25 à direita. Então, eu vou colocar aqui a tabela apenas para a gente ver a referência. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar esse valor aqui, 0,95. Aqui, ó. Só que agora eu não vou colocar esses valores aqui, ó, porque esses valores não são coerentes com relação ao teste T. A posição deles não é coerente. Então, eu preciso... O teste T ele tem valores 0 e menos 1 e mais 1 a lateral, mas eles não são coerentes para esses valores que estão ali e a área relacionada. Bom, agora esse valor aqui, ó, ele tem 0,025 aqui e 0,025 aqui. Agora, quanto que seria esse 0,025 aqui? Ó? Então, eu venho, eu faço um t inverso de quanto? De alfa sobre 2. Mas com quantos graus de liberdade? Isso aqui, ó, se eu tenho 7, né? 7, isso. Eu preciso calcular o grau de liberdade. Então, 7 seriam 6 graus de liberdade. Ele vai pedir para que eu baixe a biblioteca. Eu faço isso, é tranquilo. Então, agora eu vou lá e faço o cálculo, ok? Então, ó, o cálculo que eu vou encontrar aqui, ó, à esquerda, vai ser exatamente o valor que eu vou utilizar, tanto à esquerda quanto à direita. Então, o valor que ele encontrou é esse aqui, ó. Eu já entendi esse conceito, então eu deixo esse valor aqui. Então, esse t de alfa sobre 2 é igual a esse valor. Então, ó, a probabilidade que eu vou utilizar é esse valor aqui, ó. Esse valor acima também daria um valor positivo. Então, se eu gerar essa expressão aqui, eu vou ter todos esses cálculos, tudo que eu preciso aqui para eu calcular. Uma coisa que eu esqueci aqui, ó, que eu poderia fazer, é o t que eu vou utilizar. Esse t que eu vou utilizar aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó, 1 menos
esse valor. Então eu poderia consertar aqui, ó, para ficar mais fácil. Por quê? Porque se eu colocar 1 menos, eu vou ter só a área à direita, seria a positiva. Ficaria mais fácil de eu trabalhar. Então o t, o valor do t de alfa sobre 2 é esse valor aqui, ok? Então eu vou pegar esse material e copiar para cá. Deixa eu copiar aqui, para ver se eu consigo só um cantinho aqui. Beleza, eu posso precisar desses valores. Bom, da equação eu calculei o x, o t, o s. O s é o desvio padrão, então o s é o desvio padrão. Se eu tenho esses valores aqui, ó, o standard deviation desse valor de x é o desvio padrão, ok? O desvio padrão desses valores é esse aqui, ó, o standard deviation, que é uma variável do próprio Octave, que facilita bastante os nossos cálculos. Ah, não, tá aqui, eu copiei errado. Vamos lá. Isso, beleza. Agora eu preciso também de quem? Do N. N é o número de elementos da minha amostra, que são 7. 7 elementos da minha amostra, ok? Bom, agora eu vou montar essa equação aqui, ó. Essa equação eu tenho todos os valores, agora aplicando apenas os valores da equação. Agora calculando os valores na equação. Calculando os valores na equação. Então vamos lá. Então vamos substituir os valores. O x barra vai valer... Ah, eu não tenho uma média amostral, né? Ah, aqui, ó, a média amostral é igual à média de x. Olha lá, ó, a média amostral é igual à média de x. Olha lá, ó, a média amostral é igual à média de x. Então, eu coloquei aqui, eu coloquei o valor, mas eu não coloquei a média. Então, eu tenho aqui agora a média. O x barra é 10, então o x barra eu substituo lá e aqui. 10, o alfa sobre 2 é esse valor aqui, 2,44, esse aqui, então eu vou substituir também por esse aqui, o valor de S é esse aqui, o desvio padrão, agora a raiz de 7, Deixa eu gerar aqui a equação. Perfeito, é isso mesmo. Então, é isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu conferir. Papá. É isso mesmo. Bom, agora essa equação aqui, ó, eu vou jogar aqui no Octave para eu ter o valor. Eu tenho todas as componentes, eu calculo essa de cá. Então, ó, se eu tenho a média amostral menos o t vezes o s dividido pela raiz quadrada de um número de elementos de 7, vai me dar o valor à direita. À esquerda, se eu tenho aqui o valor de mais, vai me dar o valor à direita da minha equação. Então, ó, calculando esses valores, eu teria isso. Agora, se eu jogar isso na expressão, eu vou saber que é um caso mais real, que a gente geralmente tem, né? É esse valor. Ó, eu tenho essa seguinte expressão. Só as expressões grandes que eu geralmente copio, as expressões pequenas é bem fácil. Então, a resposta seria essa aqui, ó. A média, estaremos confiantes de que 95% das médias populacionais estarão entre esses valores, com base na amostra coletada. Então, com base na minha amostra, eu tenho esse nível de confiança de 95% de que os valores das médias
do conteúdo do conteúdo de ácido sulfúrico em 7 containers vai ser em torno desses valores para todos os demais containers que eu pegar. Então eu preciso trabalhar com esse limite de confiança aqui. Quanto mais N's eu vou aumentando, mais eu vou refinando esses valores, ou às vezes até ampliando, né? Porque esse pode ser um grupo de amostras isolado. E aí eu preciso de tratar essa informação que não é no caso do nosso contexto aqui, ok? Então esse gráfico aqui, na verdade, não vem aqui, ele vem logo em seguida aqui, ó, porque ele faz parte desse cálculo de cá, ok? Para eu não poluir a minha tabela. Ok, tudo bem, fechou, revisão teórica. Bom, tudo bem, eu acho que era apenas isso que eu queria mostrar nesse exercício. Estou à disposição de vocês, muito obrigado.